Benja largou a bomba. A torcida palmeirense, sempre atenta, teve um dia agitado e cheio de emoções ao receber a notícia explosiva que reverberou nos bastidores do futebol. Um erro grave de arbitragem foi confirmado. O comentarista respeitado, Benja, trouxe à tona essa polêmica que pode mudar o rumo do Palmeiras em uma fase decisiva da temporada. O clima de tensão tomou conta da torcida, que se mobilizou nas redes sociais, exigindo justiça antes da final que se aproxima. O que ocorreu, exatamente? Durante um jogo crucial, um lance polêmico não apenas deixou torcedores em choque, mas também acendeu um debate sobre a qualidade da arbitragem no futebol brasileiro. O apito que deveria ter sido a voz da justiça se tornou o símbolo da frustração. A decisão contestável foi amplamente analisada, e Benja não hesitou em assumir a responsabilidade de expor o erro. Para os palmeirenses, a confirmação de um erro dessa magnitude ressoa como um grito por respostas e responsabilidade em um cenário onde cada ponto e cada decisão podem fazer toda a diferença. As redes sociais fervilharam. O torcedor palmeirense se sentiu traído, como se a vitória esperada tivesse sido subtraída de forma cruel e injusta. Comentários de apoio e indignação surgiram em massa, ecoando a mesma mensagem: precisamos de justiça. Para a torcida, essa não é apenas uma questão de um erro em um jogo, mas sim um golpe na honra e no orgulho alviverde. A sensação de ser alvo de decisões erradas pela arbitragem não é novidade, mas a confirmação de Benja trouxe à tona uma nova onda de frustração, com um sentimento de impotência que permeou os corações alviverdes. Fica claro que não se trata apenas de um erro, mas de um símbolo de uma relação tumultuada entre a arbitragem e o Palmeiras, que muitas vezes se sente injustiçado. A final se aproxima, e a tensão cresce. A pergunta que não quer calar é: o que será da postura da arbitragem daqui em diante? Haverá mudança? Ou continuaremos a ver esses erros gritantes que afetam diretamente nosso desempenho nas competições? O enredo se complica ainda mais ao se considerar o impacto emocional que isso pode ter sobre o elenco. Os jogadores, que já enfrentam pressão em campo, agora se veem diante de uma atmosfera carregada de desconfiança e indignação. A torcida exige respostas, e a pergunta que paira no ar é: até onde essa pressão vai afetar o aproveitamento do time nas finais que estão por vir? Mas calma, torcedor! O que vamos discutir a seguir são os impactos táticos que esse erro pode trazer para o Palmeiras não apenas na final, mas também nas competições seguintes. O que esses acontecimentos significam para a estratégia do nosso time? O que será da mentalidade dos jogadores ao entrarem em campo sabendo que a arbitragem pode ser um fator a mais contra eles? Acompanhe e vamos juntos explorar esses ângulos na próxima parte da nossa análise. Agora, adentremos em um aspecto crucial relacionado ao erro de arbitragem que abalou as estruturas da torcida palmeirense: o impacto tático. Como essa situação pode alterar a estratégia do Palmeiras na final e nas competições subsequentes? Imagine a cena: nosso time, com uma base sólida e uma equipe que já mostrou ter potencial para brilhar. Mas agora, com a sombra de um erro tão significativo pairando sobre suas cabeças, como isso afetará a abordagem do treinador e a mentalidade dos jogadores? Dentro de campo, o Palmeiras se destaca pela força coletiva e pelo entrosamento. O técnico, conhecido por sua capacidade de leitura de jogo, deve estar com a cabeça a mil, pensando em todas as possíveis consequências desse erro. A pressão da torcida, a cobrança intensa por resultados e a urgência de provar que são capazes de superar adversidades tornam o ambiente extremamente tenso. Uma derrota ou um resultado que não atenda às expectativas pode ser amplificado por essa questão da arbitragem, e isso pode influenciar as decisões táticas. Por exemplo, a formação que o técnico escolher para a final pode ser diretamente afetada por essa incerteza. Será que ele optará por um esquema mais defensivo, com medo de que decisões erradas influenciem o jogo a favor do adversário? Ou ele manterá a postura ofensiva, confiando no talento de seus jogadores para superar qualquer adversidade? O que se espera é que a equipe mantenha a cabeça fria e o foco em campo, mas a questão da arbitragem pode criar um clima de insegurança que se reflete na performance. Em uma final, todos os detalhes fazem diferença. Um gol perdido, uma falta mal marcada pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. E nesse cenário,
O erro de arbitragem confirmado pode levar a um jogo mais cauteloso do Palmeiras, uma equipe que, normalmente, se destaca pela ousadia e pelo ataque. É um dilema e tanto. A mentalidade dos jogadores será crucial para não deixar que isso os afete. Eles precisam entrar em campo determinados a fazer valer seu futebol, independentemente das decisões externas. Além disso, a torcida também deve fazer seu papel. O apoio incondicional da Mancha Verde pode ser um fator motivacional enorme para os jogadores. Para que eles se sintam seguros, é fundamental que o estádio esteja em peso, gritando e empurrando o time para a vitória. Uma arquibancada vibrante pode fazer toda a diferença e servir como um antídoto contra a desconfiança e a raiva que o erro de arbitragem gerou. A energia do torcedor é um combustível que pode ajudar a superar qualquer adversidade. Por fim, essa situação nos leva a refletir sobre o que podemos esperar das próximas competições. O erro de arbitragem não é um caso isolado. Muitas vezes, estamos diante de um sistema que precisa de ajustes. Como o Palmeiras se posicionará diante dessa questão? A pressão da torcida pode gerar mudanças significativas na forma como a equipe se apresenta em campo e na estratégia que o treinador implementará. Então, torcedores, qual é a sua opinião? Você acha que devemos mudar a postura tática em resposta a essa polêmica? Como você imagina que o time se sairá nas próximas competições, levando em conta esse clima de desconfiança? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Agora, vamos aprofundar em outro aspecto daquela bomba lançada por Benja, as possíveis consequências financeiras e contratuais que o Palmeiras pode enfrentar diante da polêmica e da investigação que segue como um fantasma sobre o clube. Não dá para ignorar que a questão da arbitragem tem um peso significativo não apenas no campo, mas também nas finanças do Verdão. Um erro que pode impactar o resultado de uma final tem o potencial de afetar a arrecadação, o marketing e até as futuras contratações. Imaginem um cenário em que o Palmeiras é prejudicado por uma decisão errada e acaba não conquistando o título que tanto almejava. O impacto imediato é claro. A frustração da torcida se traduz em vendas menores de ingressos na próxima temporada e em um enfraquecimento nas vendas de produtos oficiais. Isso sem contar a questão dos patrocinadores, que muitas vezes acompanham de perto o desempenho do time. Um clube vencedor atrai investimentos, enquanto um time que é alvo de polêmicas e injustiças pode acabar perdendo a confiança do mercado. Além disso, vale ressaltar como a relação do clube com a arbitragem é um aspecto que vai além do campo. Se a arbitragem for vista como um inimigo, os contratos com patrocinadores podem se tornar mais complicados, e a imagem do clube pode ser afetada. O torcedor, que se sente injustiçado, pode se afastar, e isso tem um custo. O Palmeiras, que sempre foi uma potência no futebol brasileiro, precisa ter cuidado para não entrar em um ciclo vicioso de desconfiança e relações tensas. Por outro lado, essa situação também pode ser uma oportunidade para o clube se unir. A pressão da torcida, que exige justiça, pode se transformar em um grito de união. O Palmeiras tem uma base forte e apaixonada que pode se mobilizar em prol de um objetivo comum, mostrar que, apesar das adversidades, o Verdão ainda é forte e capaz de superar qualquer obstáculo. O engajamento da torcida pode ser a chave para transformar essa situação negativa em uma oportunidade de crescimento. Ainda assim, o que esperar do futuro? Uma investigação pode trazer à tona não apenas o erro em si, mas também um debate sobre a qualidade da arbitragem no Brasil. Se a comunidade esportiva e o próprio Palmeiras se mobilizarem para exigir mudanças, isso pode gerar um impacto positivo em longo prazo. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que a pressão continue. E, claro, isso traz à tona outra questão: até que ponto a torcida está disposta a ir para garantir que seu time não seja mais alvo de erros arbitrários? Com isso, queremos saber de vocês, torcedores palmeirenses, como vocês veem essa situação. O que vocês acham que o Palmeiras deve fazer para garantir que não sejam mais prejudicados em situações futuras? Vamos conversar sobre isso nos comentários. E agora, vamos mergulhar em um aspecto que provoca sentimentos intensos e muitas memórias na torcida: a comparação com erros de arbitragem em finais anteriores. Quando um erro como o que foi revelado por Benja acontece, é difícil não lembrar de momentos do passado que deixaram marcas profundas na alma alviverde.
A história do Palmeiras é cheia de dramas e decisões questionáveis que moldaram a relação da torcida com a arbitragem e, muitas vezes, podem até mesmo influenciar a forma como os jogadores se comportam em campo. Um exemplo emblemático é a final da Copa do Brasil de 2015. O Palmeiras, em busca do título, viu-se diante de uma série de decisões controversas que levantaram a ira da torcida e questionamentos sobre a imparcialidade da arbitragem. Os lances polêmicos, que ainda são discutidos nas mesas de bar e nos grupos de WhatsApp da galera, deixaram uma sensação de que o Verdão sempre é o alvo preferido de erros. Essa memória coletiva ainda ecoa na mente dos palmeirenses, e cada novo erro traz à tona a frustração acumulada. Outro episódio marcante é a final da Libertadores de 1999. O Palmeiras conquistou o título, mas não sem controvérsias. Em meio a um jogo eletrizante, decisões discutíveis foram tomadas, e o clima de incerteza permeava a partida. A vitória foi uma explosão de alegria, mas a sombra de erros de arbitragem que poderiam ter mudado o rumo do jogo ainda permanece em nossa memória. Isso demonstra como a relação entre o Palmeiras e a arbitragem é marcada por desconfiança e como cada erro é um lembrete doloroso do passado. Com isso, a pergunta que não quer calar é: até que ponto essas memórias influenciam a forma como o Palmeiras se apresenta em campo hoje? É inegável que a pressão e a expectativa da torcida podem afetar a mentalidade dos jogadores. Quando entram em campo, eles não apenas enfrentam adversários, mas também a expectativa de não serem prejudicados por erros que muitas vezes estão além de seu controle. A insegurança pode se transformar em um peso extra, e a história se torna um fator psicológico que pode limitar o desempenho. Além disso, essa situação atual também serve como um alerta para o Palmeiras e sua comissão técnica. É hora de aprender com o passado e se preparar para enfrentar os desafios que estão por vir. A resiliência é a chave, e a capacidade de se manter focado, independentemente das adversidades externas, pode ser o diferencial que levará a equipe à vitória. A história é uma professora, e o Palmeiras precisa absorver as lições que vêm dela. Portanto, é um momento de reflexão. Torcedores, como vocês acham que a história de erros de arbitragem moldou a identidade do Palmeiras? Há algo que podemos fazer, como torcida, para garantir que o passado não se repita? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos discutir. Chegamos ao clímax dessa análise, reunindo todos os ângulos que exploramos até agora. O impacto do erro de arbitragem revelado por Benji é um ponto de virada, não apenas para o Palmeiras, mas para toda a torcida. Com as emoções à flor da pele, a pressão aumenta e a expectativa por justiça se torna um grito coletivo. Mas como o Verdão lidará com isso e qual é a perspectiva futura? Primeiramente, precisamos entender que a pressão da torcida é uma força poderosa. O amor e a paixão da Mancha Verde podem servir como combustível, mas também podem ser um peso a mais. Se a equipe conseguir transformar a indignação em motivação, poderemos ver um Palmeiras mais forte, mais unido e determinado a conquistar a vitória. A resiliência e a capacidade de superar a adversidade são características marcantes do nosso Verdão, e isso pode ser uma oportunidade de ouro para reafirmar essa identidade. Além disso, ao considerarmos as consequências financeiras e contratuais, fica claro que o clube precisa se preparar para um impacto ao longo prazo. A história mostra que vitórias atraem investimentos, enquanto polêmicas podem afastar patrocinadores. Portanto, o Palmeiras deve estar atento e agir proativamente, buscando construir uma imagem sólida que reverta qualquer desconfiança gerada por erros de arbitragem. Por fim, a relação entre a torcida e a arbitragem é um capítulo à parte. A história nos ensinou que o Palmeiras é um clube que não se entrega facilmente. As comparações com momentos passados nos mostram que, embora os erros possam doer, a superação é o que nos define. O time tem o potencial de se reinventar, de se fortalecer e de fazer valer cada gota de suor que é derramada em campo. E agora, queridos torcedores, deixamos a pergunta: como vocês imaginam que o Palmeiras pode se preparar para enfrentar esse cenário cheio de desafios e incertezas? A sua voz é fundamental. Compartilhe sua visão, suas expectativas e seus sentimentos nos comentários. Vamos juntos construir a força alviverde que não se abala diante de erros, mas se ergue cada vez mais forte. É hora de acreditar e apoiar nosso Verdão, sempre.